Eu acho que uma coisa também falando desse universo é que eu gosto muito porque esse universo ele meio que trabalha a definição do que seria ser um herói, né? Porque quando a gente tem todo mundo ali nascendo com poderes e tal, é claro que as pessoas vão usar isso pro mal e algumas pessoas vão usar pro bem, né? E você tem aquela criação de todo aquele universo dos heróis, que eles são contratados pelo governo e tal, e tem aquele lance de você tem que ser um herói e popular ao mesmo tempo, ter todos aqueles fãs e tal, tem até tem um ranking dos heróis. Mas uma coisa que eu acho bacana é que como todo mundo que tem poderes legais, principalmente pode ser herói, a definição de herói começa a ficar um pouco perdida. Vocês entendem o que eu tô falando? Sim, eles viram um servidor público, ele vira um bombeiro, ele é um funcionário público, entendeu? E eu acho que o próprio All Might, ele mexe com essa definição, porque o All Might é como seria, por exemplo, um herói, o Superman, né, que é um cara, tipo, perfeito, que sempre tenta ajudar as pessoas, independente do que aconteça. E eu acho isso bacana, porque ele é o único cara ali que realmente na definição de herói, por exemplo, que vem naqueles quadrinhos americanos, principalmente os antigos, ele é o cara que respeita isso. Ele não é um funcionário público que tem poderes, entendeu? Ele é realmente um cara heróico. E eu acho que o Midori, ele pega muito disso, sabe? Ele não pegou do All Might a parte dele ser um cara super poderoso e sempre resolver os problemas, mas ele pegou a parte do All Might que é o cara que sempre tenta ajudar as pessoas, o cara que é o mais altruísta possível. Sim, e o All Might dentro da história, ele se mostra como sendo esse que é dito, sempre dito e usado como base na construção narrativa da história, que é o símbolo da paz. Ele é o símbolo da paz e da justiça. Então o All Might, ele é um estandarte pro mundo. Os vilões não saem na rua, não é porque tem policial, porque os caras têm poder. O cara vira morcego e sai por aí, saca? Não importa. Mas como tem esse símbolo da paz, sempre existe aquela questão de existe justiça. E esse cara é um representante disso. E tudo que a gente vê do All Might em toda a história, em todas as lutas que ele tem, e a gente vai comentar bem disso, é isso, que ele se põe como símbolo da paz e da justiça. E ele vence por isso. Ele seria o poder da amizade, só que bem feito. Ele é algo que é subjetivo, a gente pode dizer assim, mas que é funcional na nossa sociedade, saca? Você não sai cometendo crimes porque tem a lei, tem a justiça. O All Might é meio que esse representativo, né? De justiça, de ideal, de primor e tudo mais, que, cara, eu acho, o All Might eu acho foda. O All Might eu acho... Eu também acho o personagem muito bem construído. E eu acho que o mais bacana nele é porque a gente, no começo do primeiro episódio, do primeiro capítulo, a gente mostra como é o All Might, como que ele é, tipo, o herói perfeito e tal e tal. Aí quando o Midoriya vê ele, o Midoriya se agarra lá nas pernas dele numa cena bem legal, e eles param em cima do prédio, ele fala como durante todos aqueles anos ele sofreu muito, sabe? Ele não é um cara perfeito, na verdade ele tem várias imperfeições, tanto é que ele tem aquela forma dele magrelo lá, que, cara, que eu acho muito bem feito o design daquela que é o daquela deformado, forma dele. né? Eu curto muito isso, que é tipo uma quebra de expectativa. Você acha que ele é o herói perfeito? No começo eu achava ele até meio babaca, assim, meio marrento, igual o Cristiano Ronaldo. Sim. Mas no final você vê que, tipo, cara, durante todos aqueles anos onde ele foi, tipo, o deus do altruísmo, ele sofreu muito. É óbvio que ele carrega um peso, né, nas costas. Ainda mais se você é o melhor, se você tá no topo, né? Tanto que os outros heróis, você vê com o Endeavor, que é o segundo colocado, e tem zero apelo com as pessoas, né? Tipo, apesar de ele ser muito foda e muito competente e tudo mais, ninguém gosta dele. E ele ele mesmo vê a diferença dele pro All Might. Ele não tá na força, não tá no poder, sabe? Tá na capacidade que esse cara tem de passar pelos problemas. Tipo assim, o Endeavor, por exemplo, se tem uma situação ruim, ele não vira e sorri pra pessoa. Ele fala, já terminei meu trabalho, tá ligado? Agora o All Might, ele pode ter acabado a batalha mais triste do mundo. Vem a garotinha pedir um autógrafo e vai sorrir pra ela. Essa é a ideia. E aí o que eu acho mais foda do All Might, que é aí que eu acho que o Midoriya funciona bem... Cara, o All Might é o Cristiano Ronaldo, né, mano? Ele é. Então, o Cristiano Ronaldo é um cara legal. O Cristiano Ronaldo não é um babaca. Exato, o cara que faz caridade, que dá autógrafo pros outros. Fala isso pro repórter que foi pedir uma entrevista pra ele e teve mas é o repórter otário também, né, mano? Repórter babaca. Mano, o Cristiano Ronaldo é o cara que não se tatua porque ele quer gosta de doar sangue pras pessoas, velho. Isso é verdade. Isso é foda. Ó, o Cristiano Ronaldo é um cara legal. O All Might é o Cristiano Ronaldo. E a gente vê aí que o Midoriya, e isso que eu acho legal, o mais foda do All Might, ele não é só o símbolo da paz, é o símbolo pro Midoriya, porque o Midoriya admira ele. E aí, fica toda hora no mangá a gente vendo a diferença entre
Midoriya e All Might. O que falta pra esse garoto se tornar esse cara? Que é muito longe. Você olha e você fala, mano, na moral, você é um bosta, Midoriya. Você não vai ser esse cara. Esse cara é muito foda. E aí fica isso. E aí vai evoluindo e evoluindo. E aí você vai pensando. E é essa troca do símbolo da paz, que é a troca do poder. E isso tudo é uma trama muito bem... Isso é, assim, a trama core de Boku no Hero, que é única dele, né? E que é bem construída, é bem interessante. Não, e é bem legal vocês falarem disso, porque a primeira temporada inteira, o início dela é totalmente pautado no Midoriya com o All Might, né? Então você tem esse caminho entrelaçado entre os dois e você tem que se apegar aos dois, cara. E se os dois não fossem dois personagens entrelaçados com a história sendo construída entre eles, a história do mangá e a história do anime não ia pegar. Então, essa dualidade que se demonstra no All Might, ele é forte pra caramba, mas ao mesmo tempo ele é fraco, porque ele sangra de qualquer jeito e se demonstra o tempo todo. Então, se você não tem essa construção, o mangá também não teria dado certo. É porque eu até posso falar, eu não gosto do Midoriya como personagem. Não gosto do personagem do Midoriya. Cara, mas, não, me prove o porquê. Não, mas eu tô falando, calma, vou continuar meu raciocínio. Eu não gosto do Midoriya como personagem. Não gosto da personalidade dele. Ele é muito chatinho, eu não acho que é representativo. O esforço dele é um esforço muito bruto pra mim, né? É um esforço extremamente... É exagerado. É exagerado porque é só um esforço bruto em que você não vê um desenvolvimento consciente dele como pessoa. Até agora, onde eu tô no mangá, o desenvolvimento dele é esforço, esforço, herói, herói, esforço, esforço, herói, herói, quero ser melhor, herói, herói. Mas o que eu vejo em outros personagens, Bakugou, Todoroki, até outras pessoas, assim, até o Eureka lá, e que eles param com eles mesmos e pensam, eu preciso agir diferente, eu preciso pensar diferente, nossa, minha mentalidade e tal, mas parece que o Midoriya, por ser o justo, tá sempre no caminho justo, ele não é muito, não existe um distúrbio muito de personalidade, que eu espero que talvez mude no arco atual do mangá que tá acontecendo. Cara, eu vou falar que eu discordo, velho, porque o Midoriya, ele sim pensa em, tipo assim, ele tem um objetivo dele, que é basicamente se tornar o All Might, mas ele pensa, por exemplo, o All Might ajuda muito ele nisso, mas tipo, ele percebe que ele não é o All Might, ele tem que ser diferente dele, e ele começa a treinar de formas diferentes. Eu acho que ele é um cara que pensa muito, aquele fato dele sempre ter estudado os heróis a vida inteira, faz com que ele seja um personagem que, principalmente no começo, ele pensa mais do que ele realmente tem o poder de ação. Sim, então eu acho que ele tem um diferencial grande, sim, cara. Mas aí vem a questão, Crave, que é o final do meu raciocínio. Eu não gosto do Midoriya como personagem, eu realmente não consigo ir com a cara dele, por todas as razões que eu já falei, tem outros até, mas não quero me estender nisso. Mas, dentro da história de Boku no Hero, ele é um bom protagonista pra essa história. Funcionando dentro dessa história, dentro dessa narrativa, que é essa questão dele com All Might, dele se desenvolver como super-herói, sei lá o que, tipo, desse desenvolvimento de uma pessoa sem poderes que precisa se sacrificar, pensando mais em ações do que necessariamente no poder. A gente vai ver na primeira luta Bakugou versus Midoriya. Isso é muito legal como protagonista, como narrativa, como enredo. Eu acho que ele é, como protagonista, como personagem, bem estruturado em Boku no Hero. Eu não acho ele um personagem ruim pra história. Eu só tô falando aí a minha opinião pessoal, tá ligado? Então, apesar de eu não gostar de novo com a cara do Midoriya, ele ainda assim, pra mim, é um bom personagem bem construído dentro da trama. Se a gente for parar pra pensar nessa construção do Midoriya, como vocês estão falando, em comparação com os outros personagens, a gente também tem que perceber uma coisa. A gente falou de um exemplo de herói que é o All Might, certo? Os outros que estão se formando como herói, como o Bakugou, por exemplo, também percebem no All Might essas características de um símbolo, de um ídolo. Porém, só o Midoriya na história inteira, ele entende a necessidade do carisma que o All Might tem. A parte do carisma, como a gente comentou, de ele virar, ele dar o sorriso, isso é a parte mais importante do All Might, como a gente comentou. E eu não sei se necessariamente se os outros personagens que estão se formando como herói também percebem isso. E o Midoriya, por a proximidade que ele tem com o All Might, já percebe isso. O Midoriya, eu acho que até por ter visto o All Might fraco, percebeu que a importância do All Might não tá no poder, tá ligado? Sim. Tá no pós, mas aí que tá o porquê de eu vou comentar isso agora. Essa crescência do Midoriya como pessoa, ela já acontece a partir do momento que ele percebe isso. Ele fala, cara,
O importante é fazer esse tipo de coisa e eu me construo como herói com meus poderes, tá ligado? Os outros, eles vão perceber isso no caminho. E aí eles vão mudar o nível de personalidade deles. O Midoriya já tem isso, tá ligado? Por isso que ele pode ser, a princípio, um personagem, entre aspas, desinteressante, que ele vai ter uma curva de evolução menor que os outros. Porque ele já percebeu desde o início que ele precisava fazer, os outros não. Então ele vai ter essa curva mais ascendente. Assim, é uma coisa que é muito discutida na terceira temporada, mas o Midoriya e o Bakugo, eles fazem o reverso, né? O Bakugo é o cara que já tem o poder, e ele precisa ganhar o altruísmo, o heroísmo. Enquanto o Midoriya é um cara que já tem o altruísmo, já tem o heroísmo, e ele precisa do poder. Então eu acho que eles fazem meio que o caminho oposto, sabe?